Olá, boa noite a todos vocês. Estamos aqui iniciando a nossa live com a Procuradora do Trabalho, doutora Silvana Silva. Irei fazer agora o convite à doutora Silvana para tratarmos do tema da Covid-19, garantias e proteção ao trabalhador em atividades essenciais. Vamos fazer o convite à doutora Silvana nesse momento, Procuradora do Trabalho, ao qual vem nos esclarecer um pouco mais sobre a legislação vigente e a proteção a essa parcela de trabalhadores que estão dia a dia na linha de frente. Vamos lá. Não estou localizando a doutora Silvana aqui como convidada. Localizei, doutora Silvana, nesse momento, membro do Ministério Público, órgão de tanta importância nesse momento. Vamos lá, aguardando a doutora Silvana. Seja bem-vinda, doutora Silvana. Tudo bem? Tudo bem, doutora Daniele. Quero agradecer o convite do ICDS, Instituto Jurídico, para falar desse tema relevante. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão entrando agora. Nossa live vai começando, né? Já estamos já com algumas pessoas ingressando aqui. Vamos só aquecendo, falando um pouquinho. A doutora Silvana é membro no Ministério Público do Trabalho, órgão tão importante na entrega da justiça, né, na entrega e na proteção ao trabalhador, especificamente nesse momento em que nós estamos tendo tantas mudanças legislativas, né, dormimos de uma forma, acordamos com o MP, tratando um pouquinho sobre o assunto. Eu acho que virou, doutora Silvana, a sua câmera aí. Eu acho que tem que virar um pouquinho, tá? Isso, agora sim. Tô vendo? Isso, sim. Agora. Não estou recebendo a transmissão dele. Oi? O vídeo? Está paralisado, está congelado, mas vamos prosseguir. Tá. Agora, eu acho que agora nós estamos 100% aqui. Tá conseguindo? Então tá. Então nós vamos tratar sobre a Covid-19, garantia e proteção aos trabalhadores em atividades essenciais. E aí, eu deixo aqui o agradecimento, né, do IDS, a sua presença, e deixar um pouquinho falar o que são atividades essenciais, o que a medida provisória veio regulamentando, qual é a proteção a esse trabalhador. Então eu deixo aqui para você fazer um breve apanhado sobre essa atividade essencial. Tem já uma definição antiga na legislação sobre atividade essencial, que é na Lei 7.783, que é de 1989. Essa lei regulamenta as atividades essenciais para fins de exercício do direito de greve. Então, ele tem um delineamento de algumas atividades, né, que são consideradas essenciais. Agora, com o advento da pandemia, desse estado de calamidade pública, o governo ele editou um decreto está também anunciando várias outras atividades consideradas essenciais e que quer dizer isso? É considerada atividade essencial aquela que não pode ser interrompida, que ela é serviço inadiável, públicos, atividades privadas, e é considerada até pessoas físicas também que desempenham algumas dessas atividades que estão ali elencadas de forma exemplificativa, né? E, então, assim, no conceito jurídico, a gente tem, por atividades essenciais, toda aquela atividade que é indispensável para a manutenção da segurança, da saúde e da sobrevivência da população. Sim, nós tivemos aqui edição de várias medidas provisórias, eu costumo dizer, né, dormimos de um jeito, acordamos de outro, em todos os sentidos, né, tanto nessa pandemia, nesse medo que está assolando toda a humanidade, e também nas relações contratuais. Eu costumo dizer, essa segunda live que eu tenho a oportunidade de fazer, e hoje muito honrada com a sua presença,
esse momento, até pouco tempo atrás, nós dizíamos, nos escutávamos, né? Dizíamos, não, que eu nunca disse isso. A justiça do trabalho não é tão essencial, ela não precisa. E agora nós estamos vendo quantos conflitos irão surgir e quantas interpretações dessas medidas provisórias e o que está por vir com isso tudo. E aí, como o nosso tema é bem direcionado às atividades essenciais e proteção a esse trabalhador, nós já estamos começando a ter algumas perguntas aqui. Nós temos uma pergunta do doutor Rafael, advogado aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, e ele faz a pergunta: e acidente de trabalho? Como fica configurado o acidente de trabalho para essas pessoas que estão na atividade essencial, uma vez que nós estamos no meio de uma pandemia? Existe essa configuração? Como que é tratado? Temos aí a medida provisória com alguma ressalva nesse sentido. Eu queria que a doutora Silvana falasse um pouquinho mais para a gente sobre isso. Bom, em termos de acidente de trabalho, quanto a essa questão de pandemia e os profissionais de saúde, a gente já tem uma presunção, né, de risco, de nexo causal com a atividade. A gente teve uma medida provisória que previu, sim, que estaria afastado esse nexo causal. Eu considero muito questionável, eu considero isso até uma medida inconstitucional e ilegal, porque quando a gente estuda a responsabilidade civil, a gente vê que o nexo causal, ele atrai a responsabilização. E quando a gente fala de responsabilidade para atividade laborativa, a gente atrai também a responsabilidade objetiva, que é aquela que independe de gerar a causa a esse dano, né? Então, assim, eu posso até situar agora uma ação que foi procedente do Ministério Público do Trabalho em relação à plataforma iFood, que é recente, uma decisão que saiu essa semana. Sim. Então, a plataforma iFood foi responsabilizada em uma ação civil pública, promovida pelo Ministério Público do Trabalho, para disponibilizar a manutenção de trabalhadores que foram infectados, tá? Então, aí foi uma análise jurídica, uma argumentação de que esses trabalhadores adquiriram a doença e teve a condenação. É a iFood, uma outra plataforma. Sim, e porque o empregador ele tem essa responsabilidade pelo meio ambiente de trabalho, pela proteção, né, pelo EPI, sim, pela utilização. Conheceu essa questão, quando são atividades que expõem a risco, né? E o STF reconheceu a responsabilização do empregador, a responsabilidade objetiva, quando é um risco acentuado na atividade. Sim, eu vou buscar aqui, tem a doutora aqui. Olá, sou de Duque de Caxias, caiu. Como resguardar o funcionário que faz parte, que está no grupo de risco e está na área profissional da saúde? Então, qual a forma que eu posso, esse trabalhador que está no grupo de risco, né, de exposição, e trabalha na área da saúde? Então, como pode ser feita essa proteção? O que tem de regulamentação? A doutora aqui de Duque de Caxias, que eu não consegui pegar o nome, mas já, só colocar o nome aqui que eu vou mencionar, está perguntando aqui a doutora. Pois, vamos lá, doutora Silvana, como que acontece, o que são esses grupos e o que pode ser resguardado a eles? Então, a gente tem, nos Estados Unidos, foi editada um estudo sobre a exposição, graus de exposição a risco. Occupational Safety Health, que é uma agência dos Estados Unidos, vinculada ao Departamento de Saúde do Trabalho. Essa organização ela faz uma análise dos profissionais com alto risco de exposição, com um risco acentuado, né, e faz uma gradação, um risco mediano e o risco moderado. Então, por essa associação, esses profissionais de saúde, eles estão nesse nível maior de exposição, que é o pessoal que trabalha com laboratorial, com atendimento à saúde, os dentistas. Então, esses profissionais, já por essa classificação, eles estão em altíssimo grau de exposição. E daí, o que acontece? O empregador ele tem que disponibilizar todas as medidas de segurança,
equipamentos de proteção individuais e coletivos, né? Isso por conta mesmo das normas de segurança, as NRs do Ministério do Trabalho e também a legislação, a CLT impõe, né? Incumbe ao empregador, inclusive a gente pode ter aí também no âmbito doméstico, empregadas domésticas, cuidadoras, pessoal que trabalha com cuidado de pessoas infectadas, tem que ser disponibilizado todo o EPI necessário para, né, essa parte também de higienização, de álcool gel, tudo para que se resguarde esse profissional, né? Qualquer atuação no sentido de disponibilizar esse material, ela é passível de denúncia no Ministério do Trabalho. Nós temos canais de denúncia em plena disponibilidade para qualquer cidadão, inclusive com sigilo de identidade, né, online, pode ser feito online, por telefone, por aplicativo, um aplicativo Pardal. E também a entidade sindical, ela tem essa atribuição de tutelar a categoria. Ela pode ajuizar uma ação coletiva em face desse empregador que está expondo o trabalhador a risco. E o próprio trabalhador, ele tem, né, a faculdade de exigir isso do empregado. Doutora Silvia, uma coisa que eu tenho muita curiosidade, vejo muitas perguntas, né, e dúvida do próprio trabalhador nesse sentido, no caso, trabalhando num hospital, ou mesmo uma cuidadora, né, porque está lá no âmbito familiar, e aí muitas das vezes aquela cuidadora que está ali naquele âmbito familiar e que não é dado o EPI, ou que, sabe, o trabalhador ele pode ter esse direito à recusa, existe essa possibilidade de não trabalhar em decorrência da exposição ao qual ele está sendo exposto naquele momento, ele pode ser responsabilizado, como fica essa relação? Olha, a gente tem que ter em mente que todas essas medidas, né, decorrentes da calamidade pública são medidas que buscam resguardar a saúde. Então, um trabalhador que se recusa a um trabalho que está expondo ao risco, a recusa é legítima, né? Inclusive, pode-se falar até digamos, uma rescisão indireta do contrato por culpa do empregador, né? Então, a questão primordial de todas essas medidas, essas normas excepcionais que o governo está editando nesse período de calamidade pública, é prevalência da saúde em relação aos demais valores, aos demais setores, né? Que a gente tenha isso. O setor econômico, o setor laboral, ele está sendo afastado para preponderar a saúde pública. Sim, e pode até uma responsabilização do próprio empregador, né, nessa exposição, assim, de uma responsabilidade civil mesmo pela exposição do trabalhador e não ceder, não fornecer os equipamentos de proteção individual, não zelar pelo meio ambiente de trabalho, lembrando lá que o artigo 225 da Constituição, ele tem isso, né, de zelar pelo meio ambiente de trabalho, e eu acho que nesse momento, o meio ambiente de trabalho, ele tem que ser muito está recebendo um cuidado maior em decorrência da pandemia e essa necessidade do álcool gel, de lavar as mãos e todos os demais procedimentos das atividades pertencentes a cada categoria. Nós temos aqui um advogado do Uberaba, MG, e qual o nome dele? Doutor André. Tudo bom, doutor André? E ele vem perguntando, ele é Sindicato dos Trabalhadores de Marcenaria, o trabalhador que não encontra no grupo de risco, que não exerce atividade essencial, pode se afastar do trabalho? Ele quer saber, pelo que eu entendi aqui, o doutor André, aquele trabalhador que não está na atividade de risco e quer se afastar do trabalho, não é atividade essencial. E aí vem essa pergunta aqui do doutor André. Nós depois, doutora Silvana, vamos falar um pouquinho dos acordos coletivos, dos acordos individuais, também nesse momento, eu acho que vai ser bem importante. Mas vamos lá dar alguma pincelada nesse sentido aqui. É uma pergunta bem extensa, né? Bem na situação concreta, fática, mas vamos lá responder aqui o doutor André. Tá. Eu acho que aqui a gente pode mencionar que o Ministério Público do Trabalho ele editou algumas notas técnicas para medidas protetivas em várias relações laborais, né? E também para o empregador do ato senso, que não estejam vinculados a esse grupo de alto risco. Sim. Nós temos a nota
das técnicas direcionadas para o trabalhador doméstico, para os trabalhadores em plataformas digitais, para os trabalhadores na saúde e uma nota técnica específica para os trabalhadores em geral. E o que a gente Muito prevê? importante esse momento, essas notas técnicas. Tá. E, inclusive, a nossa atuação acaba, nós estamos recebendo, inclusive, denúncias, né, quanto à exposição dos trabalhadores a risco em qualquer atividade. A gente está recebendo muita denúncia nesse período, pandemia, Sim. dos trabalhadores. E daí a gente encaminha, expede uma recomendação, notificação recomendatória, instando algumas medidas que devem ser adotadas pelo empregador, na medida que ela se adequa à dinâmica da empresa, né, da atividade. E aí, nesse caso, numa empresa que tem um funcionamento com trabalhadores que estejam aglomerados, ou que façam trabalho em contato com um distanciamento menor que 2 metros, né? A gente indica o rodízio de jornada, né? Flexibilizações de jornada, trabalhadores possam trabalhar em turnos distintos, a adoção de teletrabalho, trabalho à distância, né? Esse trabalho ele é monitorado no que couber, né? Esse trabalho por teletrabalho. Nós temos também redução de jornada, para que haja uma variação de trabalhadores no local de trabalho. Disponibilização no local de álcool gel, a gente pode citar também máscaras, pode citar local de lavagem das mãos, né? Higienização das mãos. Tem uma série de medidas aí que vão se adequar para cada situação da empresa, para que não haja a transmissão comunitária do vírus, né? A gente tem que pensar sempre de uma forma preventiva. Doutora Silvana, é tão interessante, eu estou vendo aqui subindo, nós temos aqui dentistas, temos profissionais de áreas distintas, então a nossa live aqui é muito democrática, porque são os operadores de direitos, são os interessados, as pessoas da área de saúde, atentos a esse momento, querendo saber um pouco mais dessa proteção e dessas medidas. Vamos falar um pouquinho, só passando, porque são muitas medidas provisórias, nós não vamos falar especificamente de todas, até porque o conteúdo é imenso. E nós temos aqui uma medida provisória, a 936, que ela fala sobre redução proporcional de jornada, suspensão temporária, os salários. Ela vem falando alguns pontos aqui específicos sobre o tema. E aí a doutora fala um pouco de rodízio, e eu queria que a doutora Silvana falasse um pouquinho mais sobre que medidas que a empresa, aqui nós temos muitos advogados, temos advogados e sindicatos, elas podem realizar essa maior proteção de acordo até mesmo com essas notas técnicas que já foram mencionadas aqui. Tá. Olha, complementando essa resposta, eu queria pontuar também que uma medida que a gente frisa muito é o afastamento dos trabalhadores que estão em alto risco de contaminação. Pessoas com mais de 60 anos, grávidas, mães de filhos menores de 1 ano, pessoas com comorbidades, né, doenças respiratórias, doenças cardíacas, diabéticos. Então, esse grupo numa empresa, a gente indica sempre que eles sejam afastados, né? Seja por férias, antecipação de férias. A medida provisória 927, ela prevê algumas hipóteses desse afastamento, né? Já citando aí a medida provisória que foi editada, ela prevê essa flexibilização de jornada, ela prevê as férias coletivas, a antecipação de feriados, né? Então, são todas as medidas de suspensão propriamente do contrato. Então, são medidas que você consegue afastar os trabalhadores de alto risco, e eu estaria até aí uma contratação temporária para a substituição dessa mão de obra, né? Que seria possível também, né? Inclusive nessas atividades de alto risco. Sim, aqui
Isso, bacana. A Alessandra, ela vem falar um pouquinho da MP 936. Aí ela vem falando sobre a suspensão do contrato de trabalho, essa previsão que nós temos agora da suspensão, a possibilidade de suspensão de contrato de trabalho, que pode ser de 60 dias em 2 períodos, caso o sindicato não esteja funcionando. Como a empresa deve proceder para celebrar o acordo de suspensão do contrato e aí não veio. Eu até vou pegar aqui uma sugestão, e aí depois eu deixo com a doutora Silvana também. Na verdade, nós temos sindicatos, federações e confederações. Existe aí uma possibilidade negocial nesse sentido, né? Do pedido de suspensão do contrato de trabalho. E aí, eu vou deixar aqui com a doutora Silvana, enquanto isso, e vou falar para vocês, vou consultar aqui mesmo a medida provisória, a 936, em que fala especificamente sobre isso, que são a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, porque nós temos agora a possibilidade de redução, né, de 25%, 50% ou 70%, ou a suspensão do contrato de trabalho, e tem aí uma participação do próprio governo nesse sentido, e nós vamos tratar um pouquinho mais disso. A Alessandra colocou 30 dias aqui. E aí eu vou deixar aqui com a doutora Silvana para ela esmiuçando um pouquinho e eu vou consultando aqui a medida provisória enquanto isso. Eu estou com 4 medidas provisórias aqui, doutora Silvana, 4 aqui à mesa, porque estamos aqui em ebulição, o momento de direito social está aqui em ebulição. Vamos lá, vou deixar um pouquinho a fala com você sobre a suspensão do contrato. Pois não. Então, está vivendo um momento de excepcionalidade, né, pela calamidade pública, e os regramentos aí estão saltitantes. Você pode Sim. entrar na página do Planalto, né, a página do governo, na parte de legislação você vai ver inúmeras normas que foram editadas, portarias, instruções normativas, leis. Então, a gente está aí num momento, assim, digamos, de uma certa insegurança jurídica, porque aqueles padrões, né, de legislação, de procedimentos que eram adotados regularmente, eles estão sendo afastados. Então, quando a gente fala na medida provisória 936 e a suspensão do contrato, ela está falando ali que ele pode ter hipótese de redução de salário e de jornada profissionais, né? Sim. E também a suspensão do contrato. Sim. A redução salarial vai ser amparada por um benefício pela União. Esse benefício ele é calculado pelo valor que esse trabalhador faz uso a título de seguro-desemprego. Então, esse benefício complementar, ou esse benefício quando a redução salarial for o empregador tem uma opção de não pagar o salário e o governo arcar com o valor da remuneração, em aspas, né? Um benefício. Isso, só para colocar aqui o artigo da MP, né? O artigo 8º da MP 83000 fala que durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, o empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho dos seus empregados pelo prazo máximo de 60 dias, que poderá ser fracionado em até 2 períodos de 30. Aí, parágrafo 1º, a suspensão temporária do contrato será pactuado por acordo individual escrito, então pode ser entre empregado e empregador, que será encaminhado ao empregado com antecedência mínima de 2 dias corridos. Quando ela me perguntou aqui, colocou, eu fiquei até em dúvida aqui quanto ao acordo individual, a possibilidade, até porque nós estamos vivendo um momento em que está tendo uma exceção, né? Algo que poderia ser só através de um acordo coletivo, está se abrindo, e aí depois eu queria até que a doutora Silvana também falasse um pouquinho qual que acha sobre a legalidade ou não de firmar algumas normas através de acordo individual e não coletivo. E aí eu só levantei aqui porque eu estava procurando mesmo a legislação. Tá. Então, essa suspensão do contrato ou a redução salarial proporcional com remuneração, ela tem que ser realizada ou com o amparo da entidade sindical ou um contrato individual formalmente elaborado, não pode ser verbal. Ele vai ser comunicado ao trabalhador com 2 dias de antecedência, essa redução, e tem que ser comunicado após 10 dias da celebração ao sindicato e ao Ministério da Economia, porque é o Ministério da Economia que vai
ditar as normas, as regras para essa remuneração do benefício. Para esse pagamento do benefício, sendo mais técnica. Então, eles vão fazer o pagamento, né, até 30 dias dessa comunicação. Tá? Eu aconselho o quê? Eu aconselho a leitura dessa medida provisória, porque ela está lá narrando todo o procedimento que o empregador deve adotar. Ela fala dos percentuais de redução, que podem ser de 25%, de 50% ou de 70%. E aí vai gerar um valor de benefício com o valor que cada trabalhador teria direito no seguro-desemprego, porque aí isso daí vai ser variável de acordo com as condições do trabalhador. Vai se aplicar a lei do seguro-desemprego, então esse benefício vai variar de condição de trabalhador para trabalhador. A gente não pode falar no valor único. Né? Essas hipóteses de redução e de suspensão do contrato, elas são obrigatoriamente realizadas com intervenção sindical em algumas hipóteses, quando se trata de trabalhadores que ganham mais de 3 mil e pouco de salário e menos de 12 mil, porque o parâmetro é o teto do benefício previdenciário, 2 vezes o teto da remuneração. Então, aí, nessas hipóteses, a intervenção sindical é considerada obrigatória pela MP. Né? E o que acontece? Essa questão da gente falar de redução salarial com contratos formalizados individualmente, isso daí é um pouco temeroso e até se lermos os dispositivos do artigo 7º da Constituição, a gente pode considerar inconstitucional. Sim. O artigo 7º, em um dos seus incisos, estabelece que a redução salarial é com a intervenção do sindicato. Sim. E a gente tem assembleia para debater, para analisar a situação, não é? Então, aí se questiona se essa medida não vai ser prejudicial para o trabalhador. Né? Agora, a gente tem que ponderar também como a gente está em caráter excepcional, em calamidade pública, onde as questões têm que ser resolvidas de forma mais célere, né? A gente pode também questionar esse ato posteriormente, se o trabalhador encontrar um prejuízo, né? Então, esses atos eles podem ser questionados no judiciário, a redução não foi necessária, digamos, né? Sim. Então, E no mundo, assim, eu estou colocando aqui até uma experiência, na data de hoje, eu tive um telefonema, 2 trabalhadores da mesma empresa, todos dois com 22 anos de empresa, e o empregador falou, olha, não tem como continuar com vocês, mas eu preciso que vocês peçam demissão. Olha que loucura, né? Eu quero que vocês peçam demissão. E não utilizou. E lembrando só que todas as medidas editadas até agora, por mais que tenha toda essa discussão, se é constitucional, inconstitucional, e alguns artigos, pelo que eu pude ler nas disposições, muitas eu não concordo, de fato, alguns artigos especificamente, ela tem como indicativa a continuidade da relação contratual. Né? Eu acho que o espírito é que se continue a relação contratual. A doutora percebe isso também? Nessas medidas provisórias, nas disposições, tudo isso? Assim, a preocupação do governo é de se evitar uma crise, né? Uma crise financeira, de se manter os postos de trabalho, a renda do trabalhador, né? O próprio título ali da medida provisória estampa isso, que são medidas de prevenção de renda e de emprego. Né? A gente pode até citar uma outra medida também que foi bastante louvável, que é da lei que previu agora o auxílio emergencial para os trabalhadores informais. Né? À medida que a gente prega o isolamento social, a gente tem que pensar que esses trabalhadores informais eles não têm renda e precisam subsistir, né? Precisam se alimentar, atendidas as suas necessidades básicas de alimentação, de moradia. Então, a intenção aqui é a gente prevenir uma crise social e financeira de segurança pública o máximo possível, né? Porque a gente sabe que essa crise ela é prevista, mas a gente tem que diminuir o impacto dela, né? O impacto social. O impacto social, manutenção, a ideia também é prevenir
a transmissão comunitária no maior grau, né? Para Sim. a gente ter também um assoberbamento na saúde, no atendimento de saúde. Sim. Como nós estamos falando aqui com profissionais também, eu vi que tem profissionais aqui também da área de saúde, essas pessoas elas podem ter, só que a doutora Silvana ressaltasse isso, pode fazer a denúncia, de que forma que é realizada, como o canal, pode ser anônima, como que é feito esse procedimento? Porque eu dou aula em graduação e muitas das vezes eu vejo o distanciamento da sociedade com o Ministério Público do Trabalho. Não saber nem, na verdade, a atuação, como funciona, até mesmo os estudantes de direito, né? Assim, muitas das vezes eles ainda não conhecem a importância e a relevância do MPT. Então, a doutora Silvana, enquanto membro do Ministério Público, eu gostaria que evidenciasse um pouquinho isso para toda a sociedade, para todos nós aqui, a respeito desse órgão tão importante, essa instituição tão importante. Bom, o Ministério Público do Trabalho, ele tem sede nos 24 estados da federação, são as procuradorias regionais, né? A gente tem também interiorização, temos procuradorias nos interiores dos estados, mas não estamos em todos os municípios. A gente tem municípios que concentram uma área de atuação e acaba cobrindo todo o estado, mas a gente tem essa área. É bom ressaltar que nós somos, em âmbito nacional, ao todo, 900 membros na carreira, né? Então, assim, a se pensar na nossa atuação judicial e extrajudicial, são muito poucos membros para atuar, né? Então, a gente Sim. capilariza a nossa atuação e a gente recebe as denúncias online, através do site do Ministério Público do Trabalho, mpt.mp.br. Lá nós temos formulários de denúncia que qualquer pessoa pode noticiar irregularidades trabalhistas. Elas sofrem o Entendi. quê? Elas sofrem uma análise de acolhimento, porque o Ministério Público ele tem uma atuação mais voltada para a tutela coletiva, para lesões de âmbito meta-individual, são lesões que abarcam um número considerável de trabalhadores, e até mesmo uma lesão de natureza de menor grau, até individual, quando se trata de violações de muito, digamos assim, muito relevante, de muito grau nos valores jurídicos, seriam violações à dignidade do trabalhador, à saúde, à integridade física, à segurança. Então, quando a gente recebe uma notícia de trabalho infantil, né, está expondo o Sim. trabalhador infantil a riscos da sua rigidez física, ao seu desenvolvimento, a gente atua ainda que seja um único menor. Trabalho escravo é uma outra atuação que é relevante, não importa o número de trabalhadores, a gente tem atuação, mas quando se trata de parcelas remuneratórias, digamos, a gente vai ponderar, porque a gente não pode fazer uma advocacia privada, né? A atuação do Sim. Ministério Público não se destina a isso. Ela visa a tutela da ordem jurídica, do regime democrático Uhum. e dos direitos da sociedade. Assim, a gente pode Uhum. falar também em questões relacionadas ao meio ambiente do trabalho, Isso. as Então, questões de nesse momento de calamidade, nesse momento que o trabalhador muitas das vezes ele está exposto, sem EPI, sendo submetido a jornadas talvez extenuantes, né, num horário, ele pode recorrer ao Ministério Público, ele pode fazer essa denúncia diretamente, que isso vai ter o encaminhamento. É isso, o Ministério Público ele ele recebe no pode. site todo esse encaminhamento. Sim, tanto pode quanto deve, porque é nosso dever atuar nessas hipóteses, né? A gente tem também um aplicativo chamado Pardal, que pode ser instalado, Sim. que também é outro mecanismo de denúncia, de formalizar a denúncia. Recebemos denúncias também por telefone, né? Então, assim, a gente tem um canal muito aberto e muito democrático para recebimento dessas denúncias. E é importante também acentuar que a denúncia ela pode ser realizada de forma anônima ou de forma sigilosa. Então, Sim, você isso é importante. não O pegar com sigilo. medo de uma dispensa, com medo de uma represália, né, de sofrer alguma consequência no seu âmbito laboral, você pode fazer essa denúncia e pedir o sigilo do seu dado. Ela vai ser Sim. impulsionada. Agora, eu sempre chamo a atenção, a gente passa por um crivo para ver se realmente é hipótese de atuação, né? E
Sim. entendendo que não cabe, a gente noticia o denunciante. Sim, eu estou verificando, assim, pelo acompanhamento externo, né, o quanto o Ministério Público tem atuado nesse momento, com pareceres técnicos e tudo isso, para auxiliar toda a sociedade, o trabalhador. Eu costumo dizer até mesmo os sindicatos nesse momento, em beber dessa fonte, verificar, para ter esse indicativo do meio ambiente, de como tem que ser o distanciamento, porque isso tudo futuramente vai ser judicializado. Nós, enquanto advogados, vamos perceber que o acidente do trabalho, por doença, né, acidente por equiparação, que é a doença correlacionada à atividade laboral, se deu por omissão do empregador e não emitiu um EPI, a não ter o dever de cuidado com o bem da vida. Então, o Ministério Público está sendo muito importante. Utilizamos mesmo, sou advogada do movimento sindical, tive a oportunidade de pegar alguns indicativos e pedir que a empresa efetivamente, como colocar lavagem das mãos dos trabalhadores, uma pia com algum lugar para que eles pudessem fazer efetivamente o asseio, né, da mão, realizar alguns procedimentos de distanciamento, a forma de transporte e tudo isso. Então, é um momento em que o Ministério Público vem efetivamente atuando em prol da causa coletiva. Nós já estamos caminhando aqui para o finalzinho, deixo aqui algumas, ainda tenho possibilidade de algumas perguntas. Acordo individual do Banco de Horas, MP 927, pode ser celebrado quando a atividade é exercida em ambiente insalubre? O que o S. Moura Advocacia, ele nos pergunta aqui. Banco de horas, atividade insalubre, pode ser utilizado, posso exercer aquele que faz atividade insalubre, ele pode fazer essa sobrejornada para ter banco de horas? É possível, não é possível? Qual a recomendação, qual a indicação nesse sentido? Olha, no olhar do Ministério Público, o excesso de jornada em atividade insalubre é uma exposição acentuada a risco, né? E eu dou aqui o meu entendimento pessoal, como membro do Ministério Público, de que é questionável nas Sim, atividades insalubres. É aquilo, a medida provisória é uma medida excepcional, né, emergencial, uma norma emergencial, mas que tem que também estar coordenada com a hierarquia das normas, né? A gente tem a sim, Constituição, tem as normas da CLT, que elas têm que ser também compatibilizadas quando diz respeito à segurança e à saúde do trabalhador. Tem aspectos aí que sim, eu acho que não podem ser disponíveis. E isso daí, o trabalho insalubre, ele tem que observar os limites de horário, de exposição, porque é norma de segurança e saúde do trabalho, norma técnica. sim, E eu sim. considero que possa ser questionado esse banco de horas. Sim, até mesmo pela exposição, e também vai ser verificado todas essas circunstâncias de exposição, atividade. Quem nos fez a pergunta, eu coloquei o nome do escritório, mas é o doutor Samuel Calixto, um advogado atuante que entende muito bem da vida do trabalhador, né? E eu acho que essa pergunta foi bem apropriada nesse sentido. Então, assim, pelo encaminhamento que a doutora Silvana nos deu, eu acho que o bom senso e a proteção para passar por esse momento de pandemia é algo que tem que ser observado, né? Assim, tanto do empregador, nessas relações contratuais, nessa exposição, nesse momento de tanta insegurança jurídica, segurança à saúde, tudo isso que nós estamos vivendo, como diz, uma pandemia que assolou, eu digo, a humanidade, não só aqui as nossas relações contratuais, mas todas as relações nesse sentido. Então, como já estamos aqui caminhando para o finalzinho, senão daqui a pouco o Instagram derruba a nossa live, eu deixo aqui as considerações finais para a doutora Silvana. Agradeço muito a sua presença, a importância da sua fala, dessa aproximação, para que os trabalhadores, até mesmo advogados, eu te digo isso, entender, saber como funciona o Ministério Público também como um instrumento de informação e de busca também, né, agora com essas normas citadas, como uma forma para orientar esse momento. Então, é de suma importância. E deixo aqui as considerações para a doutora Silvana. O ICDS agradece demais a sua presença. Vamos colaborando. Esse é o momento de
colaboração com toda a sociedade. A nossa live agora na nossa quarentena, ela tem a sensação de entrega a todos que estão nos escutando agora, os que vão nos escutar futuramente, para que possamos passar por essa pandemia da melhor forma e estabelecer o status quo antes, né, da nossa vida e de todo o nosso caminhar. Então, deixo aqui para a doutora Silvana fazer as considerações finais. Bom, é o que eu pontuei. O Ministério Público ele está de mãos dadas com a sociedade, a gente trabalha em prol da sociedade e nesse momento de pandemia a saúde é o valor preponderante que a gente quer preservar. Eu quero citar ainda que nós, nessa situação de calamidade pública, instituímos o grupo de trabalho denominado Saúde na Saúde, que está Bacana. fazendo monitoramento dos trabalhadores na área de saúde através de um formulário online, onde qualquer um da saúde pode preencher, que a gente está fazendo o quê? Colhendo dados, informações, e no sentido de mapear e para até direcionar a nossa atuação quanto aos profissionais de saúde. É só colocar, talvez, não sei se depois a gente pode deixar o link desse Sim, vamos sim. formulário online, qualquer um tem Sim. acesso e preenche informações que vão ser relevantes até para a gente mapear regiões do país. É um formulário para obtenção de dados em âmbito nacional e compreendendo todos os entes da federação. E o Ministério Público também, ele atua de forma promocional. O que é isso? É uma atuação que é de diálogo social, de diálogo com organizações, com o sindicato, com os entes públicos, para melhor contemplar os interesses sociais. E daí, nessa questão, eu queria frisar também, que eu não sei se é de conhecimento de todos, que a gente fez várias destinações de valores, valor relevante que está em torno de 130 milhões, talvez já ultrapassando isso, para hospitais, para atuação de combate à pandemia, né? E estamos fazendo assim destinações direcionadas para prevenções, para medidas de segurança. Então, tem assim, a gente está muito atuante nesse período, apesar de estar em 100% teletrabalho, que foi adotado Sim. não só no Ministério Público, mas em vários outros segmentos da administração pública, para prevenir, para impedir essa transmissão comunitária, né? Mas a gente está atuando a todo vapor, estamos recebendo muitas denúncias, estão sendo impulsionadas, tá? Vocês podem entrar na nossa página, encaminhar denúncias, comunicar irregularidades, que a gente está em teletrabalho e está tudo sendo impulsionado. Inclusive no judiciário, estamos obtendo liminares, que são decisões com tutela de urgência, para poder prevenir qualquer questão aí de risco. Então, é essa mensagem que eu dou. O Ministério Público está atuante, está atuando de forma coordenada com outros ramos do Ministério Público, até por deliberação do CNMP, e eu acho que a sociedade tem que fazer a sua parte, trazendo para a gente as informações, denúncias, né, para a gente poder atuar. Então tá, eu deixo agradecer ao Instituto, tá? Essa Sim. participação. Sim, sempre é um prazer recebê-la e agradeço a todos que estão aqui conosco nesse momento, o doutor Adriana, a doutora Liliane Ferreira, vários advogados atuantes, militantes no dia a dia, na advocacia trabalhista e também previdenciária. Nós estamos aqui com advogados do direito social, né, em que abraça o trabalhador, abraça o beneficiário, e também de empresas também que busca nesse momento solucionar em um menor impacto a vivência dessa pandemia. Muito obrigada, doutora Silvana, obrigada a todos vocês que estão aí nos assistindo. Em breve estaremos com outras lives e até a próxima. Saúde e paz para todos. Até mais. Tchau, tchau, doutora Silvana. Obrigada. Boa noite, obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau a todos. Tchau. Opa, eu estou tentando sair agora. Vamos lá, estou tentando sair, congelou. Vamos lá. Tentando sair da live.